Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do desafio, a série de vídeos que nós estamos realizando do livro A Lei do Triunfo. Lembrando que nós iniciamos esse desafio ontem, segunda-feira, dia 12, com esse livro aqui, o manuscrito original, ou A Lei do Triunfo, que é um livro relevante, escrito por Napoleão Hill, um pesquisador, um estudioso do sucesso humano, que leva uma pessoa a ter sucesso em vida e o que o leva a ter fracasso. Então, no vídeo anterior nós falamos, se você quiser conferir depois, falamos sobre quem foi Napoleão Hill, falamos sobre essa obra, falamos sobre o que ele escreve, o que se trata de fato o manuscrito original, a Lei do Triunfo, o que ele decodificou e identificou como a lei das pessoas que atingem o sucesso, a realização pessoal. Então, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o primeiro capítulo, não apenas falamos sobre o livro como um todo, mas também aprofundamos o primeiro capítulo, que é sobre a lei ou o princípio do Mastermind. O livro A Lei do Triunfo é dividido em 16 leis ou 16 princípios que Napoleão Hill identificou que são presentes na vida das pessoas de sucesso. Então, a primeira característica ou o primeiro princípio que Napoleão Hill conheceu dessas pessoas é o princípio do mastermind, ou da mente maestra, da mente mestra, daquele grupo de pessoas que, em um esforço conjunto de harmonia, decide juntar esforços para que, através desse trabalho em cooperação, em coordenação, eles possam, em uma sinergia, fazer a soma das partes, muito maior do que apenas a soma individual de cada parte. Então, no vídeo anterior, nós falamos muito sobre isso. Falamos sobre a importância de termos pessoas ao nosso redor que venham para servir, a nos ajudar e impulsionar para o próximo nível. E não termos pessoas que vão nos deixar permanecer estagnados. Porque nós somos, como eu falei, a média das 5 pessoas que mais temos ao nosso redor. Então é muito necessário. Nós estamos iniciando um novo ano, o ano 2026. Então é muito importante, é um momento estratégico, certamente crucial da nossa vida e nossa jornada de crescimento pessoal, a escolha seletiva de cada pessoa que vai integrar o nosso grupo de pessoas que vão ajudar ao o cumprimento do nosso propósito, do nosso objetivo de crescermos em vida e de prosperarmos, de termos sucesso, realmente, assim como Napoleão Hill ensinou há um século atrás. Vamos dar início, então, ao segundo vídeo, ao segundo capítulo que nós iremos ler. E hoje o capítulo presente é sobre o objetivo principal definido. Então, se no capítulo anterior nós falamos sobre Mastermind, a lei da mente maestra, agora Napoleão Hill nos ensina sobre a importância de nós termos um objetivo definido em nossa mente. E Napoleão Hill inicia esse capítulo falando sobre uma história, uma fábula de Esopo, e também está presente neste livro, na qual um pai ensina sobre o objetivo principal definido aos seus filhos. Vamos nos ater àquilo que Napoleão Hill nos escreve. Houve uma vez um homem que tinha 7 filhos que viviam brigando entre si. Um dia o pai reuniu todos os filhos e comunicou que desejava demonstrar o que a falta de esforço cooperativo deles significava. O homem havia preparado um feixe de 7 varas, cuidadosamente amarrado. Ele pediu a cada um dos filhos que pegasse o feixe e o quebrasse. Todos tentaram, mas em vão. A seguir, ele cortou os cordões, entregou uma vara a cada filho e pediu que a quebrassem no joelho. Depois que todas as varetas foram quebradas com facilidade, ele disse: quando trabalham juntos, em espírito de harmonia, vocês se assemelham ao feixe de varas, e ninguém pode derrotá-los. Mas quando brigam entre si, qualquer pessoa pode derrotá-los um por um. Essa metáfora, essa parábola, vem muito ao encontro daquilo que nós falamos no vídeo anterior, não é mesmo? Sobre o mastermind, sobre o esforço conjunto. Mas não apenas essa história vai ao encontro da lei do mastermind, mas também nos ajuda a entender um pouco mais sobre o que se trata o objetivo principal definido. O pai ensina os seus filhos sobre a importância de eles serem deles andarem em unidade. Eles viviam brigando entre si, e o pai, para exemplificar isso, traz um feixe de varetas. A primeira vez que eu li essa história estava na fábula de Esopo, então eu lembro muito bem isso. E antes, na verdade, agora que me recordei, uma professora de ensino fundamental havia dito isso antes para mim. Aí depois eu lembro que eu li a fábula de Esopo, e agora estou lendo também o Napoleão Hill escrevendo. Então, lembremos então, o pai mostra aos seus filhos sobre a importância de serem de terem a unidade em um propósito definido. Eles, como essa vareta, quando separados, podem ser quebrados facilmente. E isso é provado quando... Boa tarde, Thales, seja bem-vindo, meu amigo. Essa metáfora é provada quando o pai pega as varetas individualmente e elas são facilmente quebradas no joelho. Ao passo que quando elas estão juntas, não podem ser quebradas porque
juntos, a união faz a força, como nós aprendemos nessa metáfora, nessa parábola tão grandemente citada, não é mesmo? E citando uma frase que eu trouxe no vídeo anterior, de George Kickman, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, a união traz a força, ao passo que a desunião traz a forca. Ou seja, na união existe a vida, na união existe a prosperidade, existe o sucesso, existe de fato a elevação do homem, do ser humano como um todo. Ao passo que a desunião, o espírito de divisão, de duas visões, de ter contenda entre si, de ter interesses mesquinhos que não vão ajudar o todo de forma coletiva, isso traz a forca, isso traz a morte. É isso que o pai ensina aqui aos seus filhos. E é isso que Napoleão Hill explica ao decorrer essa história. Existe uma lição válida na história do homem e seus 7 filhos brigões que pode ser aplicada às pessoas de uma comunidade, aos empregadores e empregados de um determinado local de trabalho ou ao Estado e nação em que vivemos. Esforço organizado pode tornar-se um poder, mas pode tornar-se também um poder perigoso, a menos que guiado com inteligência, sendo este o principal motivo para a 16ª lição deste curso, dedicar-se amplamente à descrição de como direcionar o poder do esforço organizado para que leve ao sucesso. Sucesso, da definição de Napoleão Hill, não é apenas a harmonia, como nós iniciamos o vídeo anterior falando, que está em estar em todo o harmônico com as condições da natureza, consigo mesmo, com aquilo que você deseja extrair da vida, mas também tem a ver o sucesso com você ter o esforço organizado. O triunfo está em você organizar o seu esforço. Porque de nada adianta você se esforçar em coisas tão aleatórias que não tem um objetivo definido entre si, sabe? Você está apenas gastando energia em algo que não tem um objetivo principal definido. E uma coisa que vai apenas no final do dia gastar suas energias, mas que não vai trazer a você a realização dos seus objetivos e daquilo que você tem como sucesso de vida. Então, aquilo que Napoleão Hill nos ensina é muito importante, a importância, a necessidade de termos um esforço organizado para a realização dos nossos esforços. Não apenas nos esforçarmos, de trabalharmos muito, de nos desgastarmos na vida, mas nós não fazemos isso com sabedoria, com inteligência. Porque o esforço inteligente ganha do esforço grande, mas sem inteligência. Então é necessário que nós saibamos nos esforçar de forma sábia, de forma inteligente, para que assim nós possamos adquirir o sucesso. Isso é algo muito importante, não é mesmo? É importante nós exercermos o esforço de forma sábia e inteligente, com outras pessoas ao nosso redor, todas buscando o mesmo propósito, todas buscando a mesma finalidade, o mesmo objetivo em comum, porque só assim nós atingiremos o sucesso, atingiremos o triunfo. Vamos continuar então aquilo que Napoleão Hill nos ensina sobre o objetivo principal definido. A nota tônica de toda essa lição pode ser encontrada na palavra definido. É terrível saber que 95% da população do mundo seguem pela vida adiante sem um objetivo, sem a menor concepção do trabalho para o qual se adaptam melhor e sem ter mesmo qualquer noção da necessidade disso, que se chama objetivo definido pelo qual lutar. Napoleão Hill fica assombrado com a quantidade de pessoas que trabalham de forma tão metódica, acordam cedo e dormem tarde, mas não têm um objetivo definido. Elas apenas estão naquela corrida dos ratos, sabe, que Robert Kiyosaki escreve em Pai Rico, Pai Pobre, onde ela trabalha para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para se endividar e tem que trabalhar para custear essas dívidas. E é uma corrida dos ratos, porque esse ciclo é um ciclo vicioso que não termina, que não tem fim, como a música do Rei Leão diz. Então é necessário que nós saibamos o que nós viemos fazer no mundo. É necessário que nós tenhamos um norte, para que assim nós possamos ter isso, como Thais está falando, que é a corrida dos ratos, realmente, meu amigo. Quando as pessoas estão correndo em círculos que não os levam para lugar nenhum. E na época de Napoleão Hill, ele fica assombrado porque cerca de 95% da população norte-americana não tinha um objetivo definido. Eles acordavam cedo, dormiam tarde, trabalhavam o dia inteiro, mas não tinham um objetivo definido. Não eram capazes de mostrar e de falar para o outro: olha, eu estou no mundo para isso. Eu estou realizando esta obra. Eu estou aqui para fazer isso. Elas não tinham um motivo ou um porquê acordar todos os dias. E o porquê é uma frase muito importante, porque Simon Sinek tem no seu livro Comece pelo Porquê, no qual ele diz que muitas pessoas tentam iniciar o que, o como e o porquê. Elas usam essa abordagem de iniciar o que eu vou fazer, como eu vou fazer isso, e depois elas fazem o porquê. Contudo, as empresas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, fazem o processo
oposto, inverso a isso. Elas primeiramente começam com o porquê, o propósito que elas estão fazendo todas as coisas, para em seguida elas terem o como fazer, como elas vão trazer esse objetivo que elas têm em mente, essa visão, essa missão, os valores, as diretrizes organizacionais que nós aprendemos em administração de empresas, para que assim, tendo essa visão norteadora, elas possam ter essa visão materializada através das suas ações. Então é importante nós começarmos com o porquê em nossa vida, para que assim nós não venhamos a ficar ao sabor dos ventos e das marés. Sêneca, o filósofo estoico, tem uma frase que diz que não existe vento bom ou uma boa oportunidade para um marinheiro que não sabe para onde quer ir. E isso é uma frase que também tem muito a ver com aquilo que Lewis Carroll, o autor de Alice nos País das Maravilhas, nos ensina. Quando Alice está entrando no País das Maravilhas, no mundo em que ela tinha entrado, lá daquele mundo imaginário, criativo, ela tem o encontro com o gato de Cesare. E nesse momento, a Alice pergunta a esse gato: gato, para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo tomar? E o gato responde a ela de forma magistral: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E Napoleão Hill, há um século, já tinha identificado isso. A população norte-americana, 95% não sabia para o que estava trabalhando. E se isso acontecia naquela época, o que mais? Isso não é mais realidade nos dias de hoje, não é mesmo? Onde nós temos muitas informações na palma da nossa mão, onde nós temos chat GPT, temos inteligência artificial, temos muitas coisas que podem nos dar respostas. Mas do que adianta nós temos ferramentas que sabem nos dar respostas se nós não sabemos fazer as perguntas certas? De nada adianta nós temos os instrumentos, os recursos bons, estratégicos, recursos que venham a nos ajudar, a contribuir, se nós não sabemos utilizá-los. Por isso que é necessário, quando Alice, voltando esse parênteses que eu abri, quando Alice se encontra com esse gato de Cesare, ela deveria falar: gato, eu desejo ir para tal lugar. Meu objetivo é esse. É assim o gato saberia dizer para ela onde ela deveria ir, qual caminho ela deveria ir. Do mesmo modo, Sêneca, quando diz que não existe o vento bom para aquele marinheiro que não sabe para onde ir, também só existe esse vento para aquele marinheiro que está tão definido em seu objetivo que para ele não importa se ele vai passar por tempestades, se ele vai passar por momentos difíceis, porque ele sabe que ele vai para um lugar, ele está em constante movimento, ele sabe que não quer ficar estagnado em um ponto apenas, porque ele tem um propósito definido, um objetivo pelo qual ele está lutando todos os dias, que ele levanta da sua cama para trabalhar e não apenas para ganhar dinheiro, para pagar contas e tirar suas despesas, porque ele tem algo maior para ser realizado. Uma frase do Napoleão Hill que eu gostaria de citar aqui, duas frases na verdade. A primeira vai dizer que qualquer um pode começar, entre aspas, mas apenas os ousados irão terminar. E a segunda frase que ele diz é: não diga ao mundo o que é capaz de fazer. Prove-o. Essas duas verdades são muito grandes, não é mesmo? Na primeira frase nós aprendemos que qualquer pessoa pode começar algo. Nós estamos começando o ano de 2026, não é mesmo? Muitas pessoas têm várias realizações de ano novo, têm metas, têm objetivos, de talvez viver uma vida mais saudável, de ganhar mais dinheiro, de estudar mais. Contudo, existe um estudo que vai dizer que a segunda sexta-feira do primeiro mês de um ano é chamado Dia da Desistência. É o Quitting Day, Quitting Day em inglês, né? Então significa o dia das pessoas que desistem. Então esse dia nós já passamos, né? Foi o dia 9, foi a segunda sexta-feira de janeiro de 2026. E as pessoas, ao virar o ano, elas deveriam ter muitas metas, deveriam ter muitos sonhos. Contudo, esses sonhos não se provaram ter a correspondência em suas ações. Porque de nada adianta nós termos vários sonhos, objetivos e metas em nossa vida se nós não juntarmos esforços para realizá-los, não é mesmo? Então, mais importante do que apenas começar algo é terminar, é ter a ousadia para ir até o fim com aquilo que nós propusemos a realizar. Apenas os ousados têm a capacidade de terminar aquilo que começou. E a segunda frase que eu trouxe é essa, que nós não devemos dizer ao mundo aquilo que nós somos capazes de fazer. Nós devemos provar aquilo. É isso, Thales falou que o correto é entregar os seus projetos ao Senhor e lutar cada dia contra os desejos da carne, que é o comodismo. Muito verdade, meu irmão. Nós tendemos a fazer vários projetos. Eu quero enriquecer, quero viajar para vários lugares, mas primeiramente a gente não se pergunta: será que esse projeto é para mim mesmo? Será que esse projeto primeiramente é do Senhor? É Ele que colocou esse projeto no meu coração? E assim, nós identificando se esse projeto é de Deus, que colocou no nosso coração, ou é apenas a nossa natureza caída, carnal, e assim nós podemos entregar para Ele. E nesse momento de entregar a Deus, confiar
ao Senhor os nossos objetivos, nós podemos então adquirir um sucesso, como o Thales muito bem disse. Muito obrigado pela sua contribuição, meu amigo. E então, seguindo nessa frase que Napoleão Hill diz, nós não devemos dizer ao mundo aquilo que nós somos capazes de fazer. Nós devemos provar. Qualquer pessoa pode falar, não é mesmo? Da boca para fora as pessoas podem falar muitas coisas, mas o verdadeiro resultado é provado nas ações. Mais importante do que aquilo que eu estou falando com vocês agora é a minha experiência de vida. E eu tento às vezes postar algumas coisas, tento mostrar aquilo um pouco daquilo que eu tenho experienciado de vida, porque eu aprendo com o Thiago Brunet que a autoridade não tem muito a ver com nossas conquistas e realizações, mas na verdade a autoridade é conquistada quando nós superamos as crises e as adversidades da vida. Então, em minha curta jornada de vida de 22 anos, eu passei por algumas crises, algumas adversidades. Eu lembro que em 2019 eu estava prestes a entrar no ensino médio e eu pensava que eu na verdade tinha esse objetivo definido, assim como Napoleão Hill diz, de buscar um ensino de qualidade. Então eu estudei para várias provas, né, que me permitiriam entrar em instituições de ensino de mais qualidade, que eram privadas e que fazendo a prova delas eu poderia adquirir bolsa de estudo. Eu estudei durante todo o ano, abri mão de sair em festas, de sair com amigos, porque eu tinha esse objetivo definido que Napoleão Hill nos ensina. E mesmo assim, mesmo estudando, mesmo abrindo mão de várias coisas, eu falhei. Eu fiz cerca de 5 a 6 provas, se não me engano, durante esse ano, e falhei em cada uma delas. E talvez, se eu não tivesse a ousadia que Napoleão Hill nos ensina, eu teria me conformado, teria ficado no comodismo, como o Thales disse aqui, teria ficado na situação estagnado, porque eu iria falar, eu acho que esse negócio de uma escola melhor não é pra mim, eu devo ficar na mesma escola que eu estou, eu devo ir para o lugar que aparecer pra mim. Mas não, eu continuei tentando, continuei buscando esse objetivo determinado em minha mente, ao ponto que eu consegui, mais uma vez, realizar mais uma prova que foi no IFES, o Instituto Federal do Espírito Santo, aqui em Cachoeiro, e passei uma das primeiras vagas no processo seletivo de 2018 para 2019. Tudo porque eu tinha um objetivo definido em minha mente e concretizei isso, eu materializei esse objetivo através das minhas ações. E continuando, Hill vai falar que nós podemos dividir em 3 etapas o objetivo principal definido. Primeiramente, se inicia com um desejo ardente em nosso coração. Eu pergunto a você, qual é o desejo ardente? Qual é o objetivo que arde em seu coração? O que você, olhando para a sociedade, mais te dói? Mais dói ver o seu coração, mais dói ver acontecendo com pessoas. Talvez para algumas pessoas seja a pobreza dos outros, seja talvez a doença para outras pessoas, seja a escassez de recursos, seja a falta de oportunidades. São várias coisas que, ao analisar a dor que você identifica nos outros e que você também sente essa dor em si, já são sinais, indícios daquilo que você pode atuar na sociedade. Eu, por exemplo, eu coloco uma dor muito forte que eu sinto nos outros, é a questão da ignorância. Dói muito pra mim saber que nós estamos na era da informação, a era da digitalização, e pessoas não são capazes de discernir aquilo que é certo e errado. As pessoas têm várias informações, pseudo-informações, informações que são falsas a princípio, que nós não sabemos as fontes, e as pessoas passam a acreditar porque elas viram em um site específico. Mas na verdade não, gente. É importante, e é uma dor que eu sinto muito, e é isso que eu estou fazendo aqui, é o de trazer a transformação, trazer o conhecimento aos outros. Não um conhecimento instrutivo ou informativo apenas. Napoleão Hill também nos ensina isso, que para ele a educação é muito mais além do que apenas transmitir a informação. O sistema de ensino tradicional nos ensina isso, né? Nos educa que educar tem a ver com apenas transmitir conhecimento. Quando na verdade a etimologia, o latim, a origem da palavra educare tem a ver com você tirar de dentro para fora aquilo que a pessoa tem de melhor. É você instigar, você impulsionar o outro. Então é muito mais parecido daquilo que Sócrates, o filósofo grego, fazia. Ele andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas aos outros. E isso deu início ao método socrático, ou a maiêutica. Sócrates era filho de uma parteira, Fenerides, né? A mãe dele era Fenerides. Eu aprendi isso com a grande professora de filosofia brasileira, Lucilena Gavão. E Sócrates tem uma frase muito boa, no qual ele vai dizer, uma pessoa pergunta para ele, Sócrates, você é capaz de ensinar toda pessoa a ser sábia? Ele vai dizer, olha, minha mãe é uma parteira, e ela não é capaz de trazer à luz a uma mãe que não está grávida. Então, só somos capazes de trazer a concepção, a ideia ou a transformação de uma pessoa que está carregando em si, se ela antes tiver grávida dessa luz, sabe? Se estiver grávida dessa transformação. Não adianta de nada eu estar aqui presente, fazendo vídeos, fazendo lives e trazendo esse conteúdo e te impulsionando a sair da caverna
como o Tales está trazendo aqui, a alegoria da caverna de Platão, muito bem, é uma alegoria que faz muito sentido também aqui. Não adianta nada eu tentar trazer essa luz a você, se você, ao receber essa luz, decide não andar com ela. Como na alegoria da caverna, como o Tales citou, o filósofo que tem a sua mente liberta, que abre a sua mente para a realidade verdadeira, na qual ele não era aquela realidade que eles viam nas sombras da parede, mas na verdade a realidade que estava fora da caverna é aquela que ele tinha que subir na caverna e ver a luz do sol, e ao olhar essa realidade, ele tinha esse encontro com a verdade. Essa é a busca que nós estamos realizando aqui, a busca de termos um objetivo principal definido, a busca de termos uma elevação tão grande de nossa mente, que quando nós saímos da caverna, de nós termos esse despertar da nossa mente, nós não vamos reter essa transformação, essa mudança apenas para nós mesmos, mas nós iremos retornar para a caverna. E na alegoria de Sócrates, né, de Platão, não é uma alegoria muito bonita, porque no final, aquele homem que retorna para a caverna para tentar trazer liberdade àqueles que estavam cativos na prisão das falsas ideias, daquilo que eles acreditavam que era realidade, ele é morto, porque as pessoas se apegaram tanto na mentira, na falsidade, que tiraram a vida daquela pessoa que tinha entendido sobre a realidade. Então eu te pergunto aqui, será que o seu objetivo principal definido é tão grande a ponto de você talvez sofrer com ele, sofrer críticas, sofrer pessoas que vão talvez falar mal de você? Será que esse objetivo é tão grande, esse desejo ardente é tão grande em seu coração, que você será capaz de sofrer os reveses ou os vieses da vida? Isso é algo que ser pensado, não é mesmo? Então, a primeira coisa que eu falei é sobre o desejo ardente em nosso coração. O que arde em seu coração para te mover a impulsionar a ação? Em segundo lugar, esse desejo precisa ser materializado em um objetivo, em um plano. Então, um sonho sem objetivo é apenas uma ilusão, mas um objetivo também sem um sonho também é apenas uma forma pragmática de ver a vida sem ter uma perspectiva melhor futura, sabe? Por isso que os nossos sonhos precisam estar aliados com os nossos objetivos, para que assim os nossos sonhos possam ser realizados. Do mesmo modo, os nossos objetivos precisam estar ancorados em sonhos, para que assim eles possam realmente ter a sua própria significado, o seu próprio sentido. Então, primeiramente, nós temos o desejo ardente no nosso coração de realizarmos algo de valor para a sociedade, de contribuirmos para o mundo, ainda que seja com um pouco que nós temos aqui. Porque quando nós viemos ao mundo, nós temos 3 alternativas apenas, quando nós saímos dessa vida que nós estamos aqui, vida terrena. Ou nós vamos deixar o mundo igual ao qual nós encontramos quando nós nascemos aqui, ou nós iremos deixá-lo pior ao qual ele foi encontrado quando nós viemos aqui, ou deixaremos ele melhor. Eu não posso deixar o mundo igual ao como eu encontrei, eu não posso deixar ele pior, muito menos. Eu só busco, então, deixar o mundo melhor. E é claro que o mundo tem muitas coisas más, gente. Existem falhas, vieses que pessoas tendem a cair, e isso é muito triste. Mas eu busco não melhorar o mundo, porque o mundo realmente tende a piorar, com as guerras, com as crises, com as doenças. Mas o que eu busco é melhorar as pessoas, é buscar trazer a transformação aos outros, e assim conseguir realizar esse bom testemunho, como o Thales está dizendo aqui pra gente. Muito obrigado, meu amigo. E então nós temos esse desejo ardente, temos o objetivo principal definido, que é a materialização desse desejo, desse sonho. Em terceiro lugar, existe a ação massiva, existe a ação, colocar o plano em prática. De nada adianta nós temos um plano bonito no papel que não é colocado em prática, porque o Excel, existe essa frase na economia, né? O Excel aceita qualquer número, a planilha aceita qualquer número que nós colocarmos de entradas e saídas, mas o negócio, a empresa colocando isso no mundo empresarial, só vai ser realmente bem sucedida quando colocar o seu plano em prática, quando ela conseguir se pagar, ter rentabilidade, ter retornos financeiros a tal ponto que ela vai ser capaz de se pagar. Então é necessário com que nós tenhamos esse desejo ardente no nosso coração, identificar o que arde no nosso coração. Será que é tirar a pobreza do mundo, das pessoas que estão em miséria? Será que é ajudar as pessoas que estão passando por doenças, por enfermidades? Ou será que é tirar a ignorância de pessoas que estão passando por esse momento de tanta dificuldade que é as falsas informações, as falsas notícias ou o falso entendimento? Em segundo lugar, existe o objetivo principal definido, que é a principal coisa que nós falamos aqui, que é ter esse desejo ardente, em seguida colocá-lo em prática, colocar um plano que em tantos anos eu vou realizar isso, em mais anos eu vou realizar isso outro. Ter marcos, realmente, ter indicativos e sinais que vão mostrar, olha, eu estou mais próximo do objetivo, a cada dia eu estou realizando isso. Ou
ou o contrário também, né? Esses sinais vão nos ajudar a ver se nós estamos mais próximos ou mais afastados daquilo que nós desejamos. Em terceiro lugar, existe a ação massiva. Nós agimos de forma tão grande para a concretização dos nossos sonhos que vai ser impossível com que nós não o alcancemos, com que nós não o realizemos. E Hill diz, né, e traz vários exemplos práticos. Eu não vou conseguir falar aqui todos eles, porque o tempo não nos permite, mas ele vai falar sobre várias pessoas. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre isso. Nós falamos sobre Thomas Edison, que criou a lâmpada elétrica. Ele tinha o objetivo principal definido de construir algo de valor para a sociedade, a ponto de, quando ele falhou dezenas e centenas de milhares de vezes, ele disse que não estava falhando, porque cada falha, cada fracasso que ele estava tendo, estava mostrando para ele aquilo que ele deveria fazer. Então ele estava mais próximo do seu sucesso, à medida em que ele falhava e ressignificava os erros, porque ele sabia que cada erro o trazia mais próximo do seu objetivo. Do mesmo modo, nós temos Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Alexandre aplicou o princípio do Mastermind que nós falamos ontem, porque ele tinha, em seu grupo de pessoas, foi ensinado pelo próprio filósofo Aristóteles, de Estagira, o grande filósofo estagirense. Então, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, foi ensinado por Aristóteles. Olha só que incrível. E não apenas isso, ele tinha o seu objetivo de ser um grande conquistador, então de ter várias terras consigo. E ele concretizou esse objetivo, esse desejo ardente, depois que se tornou o objetivo principal definido e que, por fim, se concretizou em uma ação massiva, na qual ele, que primeiramente teve o seu mastermind formado a princípio por Aristóteles, o filósofo, o ajudou a pensar, a entender melhor sobre filosofia, sobre os princípios da natureza, e em seguida ele pôde aplicar isso em sua vida. Então, pessoal, eu espero que vocês possam ter sido ajudados com esse vídeo. Nós já estamos concluindo aqui, que nós possamos aplicar todos esses princípios que foram falados aqui, que nós saibamos identificar qual é o nosso desejo ardente, qual é aquilo que queima o nosso coração, para que nós possamos realizar. Em segundo lugar, que nós saibamos agir com sabedoria e trazer esse sonho que está de forma talvez grande, futura, longeva, para a realidade agora presente, através das nossas ações, através do nosso planejamento. E em terceiro lugar, que nós possamos agir para que nós alcancemos esse resultado. E é sempre bom lembrar que nós não somos capazes de realizar nada grande sozinhos, gente. Nós só conseguimos fazer uma coisa grande com pessoas ao nosso redor. Por isso que é importante nós aplicarmos o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que é o princípio do Mastermind. De pessoas ao nosso redor que vão agir de forma de forma contributiva, colaborativa, para que nós possamos alcançar esses objetivos. Então, muito obrigado pela participação. Até amanhã, às 18 horas, para que nós possamos ter o próximo capítulo desse livro, que agora vai ser sobre a confiança em si mesmo. E se você gostar também, amanhã às 6 horas da manhã nós estamos realizando o desafio Gênesis. Nós estamos lendo capítulo por capítulo do livro de Gênesis, o livro bíblico, que certamente está ajudando muitas pessoas a iniciar o seu ano 2026 da forma certa. Muito obrigado pela participação, até a próxima, muito boa noite.